Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Tenha fé em Deus. Ouvintes, uma coisa muito importante, um assunto que deve prender a atenção de todos nesse instante, é sobre a evidência real, verdadeira, de que realmente temos recebido o Espírito Santo de Deus. Vamos começar por aqui. Evidência quer dizer certeza manifesta. Veja, certeza manifesta. Evidência ainda quer dizer caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou falsidade. Então já vimos que evidência é um caráter de objeto de conhecimento, de ciência, de certeza, que não comporta, que não admite, que não existe nenhuma dúvida quanto à sua verdade ou à sua falsidade. O verbo evidenciar, logicamente, quer dizer mostrar com clareza, comprovar. Portanto, meus amados ouvintes, isso é mais importante do que ser curado de câncer, de cegueira, de paralisia ou de qualquer outra coisa. É muito mais importante, porque isto significa estar na primeira ressurreição. Isto significa estar no arrebatamento. Isto significa ter certeza manifesta, comprovada, com clareza, certeza absoluta de que pertence
a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos de dar valor a este assunto como entre a vida e a morte, sobre a evidência do Espírito Santo. Porque há muita coisa por aí enganando o povo. E esta é a era do engano. Na verdade, este acontecimento simultâneo que aconteceu dentro da era de Filadélfia, que foi a mensagem de John Wesley, com a tônica principal da santificação. Lutero foi justificação pela fé, John Wesley, santificação, com um acontecimento simultâneo dentro da era de Filadélfia, que foram os dons espirituais. E foi tido por nós mesmos pentecostais, por muito tempo, que a evidência do Espírito Santo, de que a pessoa realmente tinha recebido o Espírito Santo, tinha sido batizada com o Espírito Santo, era falar em línguas estranhas. Bom, cada coisa na sua era, na sua hora. Em troca disso, as pessoas se santificavam, as mulheres se santificavam, os homens se separavam, eram tidos como falsos, como hereges. As denominações qualificavam os pentecostais de espíritas. As reuniões pentecostais de espiritismo. Esta é a grande verdade. Hoje nós temos movimentos carismáticos, falando línguas, curando enfermos, mulheres de shorts, cabelos cortados, caras pintadas. De todas as maneiras, homens fumando, bebendo, prostituindo, falando línguas estranhas e curando enfermos, sem se afastar da iniquidade. Leia São Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome fizemos maravilhas. Ele responderá, eu não vos conheço, porque vocês não se apartaram da iniquidade, fazendo milagres, tendo dons espirituais. Desde que, sem dúvida alguma, temos de ter o Espírito Santo, para estarmos no arrebatamento, na primeira ressurreição, então devemos, sobre todas as coisas, sobre todos os interesses, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua alma. Ora, isso significa que ter o Espírito Santo deve estar acima de quaisquer interesses e circunstâncias nessa terra. Buddy Robson disse para Deus assim, Senhor, eu estou aqui separado para receber o Espírito Santo. E o Senhor vai encontrar somente os meus ossos aqui, se eu não receber o Espírito Santo. Nós estamos agora na era dos montes. É Monte das Oliveiras, é monte disso, monte daquilo, nomes sugestivos. Mas a hora de ir é pro Valado, é pro Val de Jaboque. É lutar com o anjo a noite toda até receber o sinal. E o sinal que Jacó recebeu não foi línguas estranhas. Não foi dons. Os dons fizeram dele um trapaceiro. Ele ludibriou a todos. Mas quando ele constatou que aquilo não resolvia o problema, então ele desceu ao invés de subir. E voltar com grande elegância, com grande poder para reunir multidões. Ele voltou mancando de uma perna e com seu nome trocado de Jacó para Israel. Agora, esta é a minha necessidade. Eu estou falando da minha necessidade. E você, meu ouvinte,
fale da sua por si próprio. Mas nós devemos, sobre todas as coisas, ter certeza da real evidência de que temos o Espírito Santo. É fácil. Ora, São Paulo não julgou a sua própria igreja lá em Corinto, 1 Coríntios capítulo 3. Ele não estava julgando de uma maneira impiedosa, porque isso deporia contra ele próprio, contra o seu próprio ministério. Mas ele disse categoricamente: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ele diz: com leite vos criei, e não com manjar. Isto quer dizer, eu comecei com abecedário, mas eu não posso vos falar de expressão aritmética, eu não posso vos falar de álgebra ainda, porque vocês não podem sair do abecedário, vocês não podem nem saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usado pelos apóstolos no batismo. Vocês não podem ver nem Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, capítulo 22. Vocês não podem ver isso. Vocês não podem ver nem o versículo lá em São Lucas, no final, no último capítulo, que combina com Mateus 28, 19, que em seu nome pregasse o evangelho a todas as nações. Vocês não podem ver isso. Como que vocês poderão entender, compreender os mistérios dos 7 trovões, a álgebra de Deus, se não podeis sair ainda desse clamor por coisas terrenas? Oh, sim, porque ainda sois carnais, é por isso. Pois havendo entre vós invejas, divisões, contendas, ministério tal daqui, ministério dali, ministério daquela, ministério dali. Havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo, olha aí a política religiosa, e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Sem faltar aquele que dizia, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo também politicamente falando. Então, contendas, dissensões, invejas, política dentro da igreja, política religiosa, política nacional, partidos, crentes morrendo por time de futebol, discutindo. Ele diz, sabe por que isso acontece? É porque vocês ainda são carnais. Isso quer dizer, vocês não foram batizados com o Espírito Santo. E, portanto, se vocês ficarem nesta condição, vocês não estarão na primeira ressurreição. Agora, veja só. Esta evidência, essa certeza manifesta do Espírito Santo em sua vida, não pode ser o dom. Você pode ter um presente de alguém, quer dizer, uma dádiva, um dom, mas você não tem aquele alguém, você tem o presente do alguém. Você tem o dom do Espírito Santo. Isto quer dizer, Jesus te deu dons. Mas foi Deus que me deu? Foi sim. E você pode falar línguas dos homens, você pode falar as línguas dos anjos, você pode dar seu corpo para ser queimado, e toda a sua fortuna pelos pobres, e não passar de um sino que badala para lá e para cá, para lá e para cá, com a mesma cantiga todo dia.
Se não tiver a evidência comprovada, certeza manifesta, onde não pode comportar nenhuma dúvida quanto à sua verdade, porque ele vos guiará em toda a verdade. Isso quer dizer 1 Coríntios capítulo 13, o caminho mais excelente que Paulo mostrou para a igreja, depois de ordenar sobre os dons, e ainda ele disse aquilo: olha, aqui está a evidência, essa pedra de coroa, esse amor ágape, esse Espírito Santo não age com indecência, não tem inveja, não vive em contenda, em divisões, invadindo o ministério do outro, difamando, entrando no campo dos outros, em fornicação espiritual, combatem tanto adultério para salvar a sociedade perdida. A sociedade poderia não ter nenhum adultério de um homem com a mulher e ela estaria da mesma forma perdida, como estava Caifás, Anás. É o chamado pecado social. Coando o mosquito, engolindo o camelo. Essa é a grande verdade comprovada. A evidência de que o homem é carnal está aí. Que a mulher é carnal, porque ela veste contrário às cartas apostólicas. Ela não pensa no pudor, porque não lhe falta líder religioso, doutor amontoado conforme sua própria concupiscência, para cauterizar sua consciência, porque também são carnais. A verdade é esta. Agora, Paulo não teve dúvida de falar com a sua igreja. Eu não posso vos falar como espirituais ainda, porque entre vocês ainda há contendas, divisões. Lá na igreja da Galácia também, depois dele chicotear a igreja, quando os adventistas entraram lá, os adventistas começaram a trabalhar ali, querendo guiá-los pela lei. Leia Gálatas capítulo 3. Vocês Gálatas insensatos, começaram pelo Espírito e agora termina pela carne. Aqueles que vos incomodam, querendo que vocês se circuncidem, quer fazer um paralelo aí. Ele disse: vocês que querem se justificar pela lei serão julgados por ela. E logo aos Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, ele mostra com clareza a evidência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro. Olha, na carta do mesmo São Paulo aos Romanos capítulo 8, e veja como ele mostra que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Essa carne da qual nós cuidamos tanto, zelamos tanto no espelho, e estamos cheios de orgulho, de petulância, de arrogância, quando isso não passa de bichos, de vermes, como disse Davi. Davi tinha essa autocrítica: sou verme, mas eu tenho uma alma que bendiz ao Senhor. Oh, sim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Romanos 7, olha. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Olha, são evidentes. As quais são prostituição. Engraçado, por que ao invés de recomendar preservativo, não recomenda uma vida casta? E não recomenda 1 Coríntios capítulo 7,
case-se e livre-se da prostituição. Se querer se livrar da AIDS, do juízo, e cai sobre essa promiscuidade, esse sodomismo que tem caído sobre a terra. Por quê? Mas se sois guiados pelo Espírito, ele está dizendo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, carnaval, Natal glutão, Páscoa glutona, comércio, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não importa se alguém estuda 15, 20 anos, defende tese para interpretar isso aqui para você, minha irmã, meu irmão. Vocês irão se encontrar no inferno, sem dúvida alguma, disse São Paulo. Não sou eu quem estou falando. Ai de mim, ai de mim. Mas aqui quem está falando é o Espírito Santo, é a Bíblia Sagrada, é o apóstolo São Paulo, sem defender tese. Mas ele diz, olha, veja aqui a evidência do Espírito Santo. É caridade. Essa palavra é fácil dizer que ela vem do grego, cari, que quer dizer amor. Não é esmola, não. Ele disse, eu posso dar meus bens todos para os pobres e não ter amor, não ter caridade. Mas a evidência do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele afirma categoricamente, com firmeza, com certeza absoluta, contra estas coisas não há lei. Taxativamente, contra estas coisas não há lei. Agora, por muito tempo, o profeta de Deus para esta era, como a ciência cristã, creu absolutamente que os frutos do Espírito Santo, que eram realmente a evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo, mas Deus mostrou para ele uma profundidade nisto aí. Paulo disse que nós conheceríamos a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. E a profundidade está aqui. Deus mostrou para ele que ainda não são propriamente os frutos do Espírito Santo, porque tudo isso o espírito religioso pode produzir também. E o Espírito Santo, nesta era, tem uma coisa, sempre ele tem uma coisa que Satanás não pode imitar. Ele pode personificar os dons, ele pode fazer tudo isso, mas a evidência cabal do Espírito Santo é fé genuína na mensagem do dia. Quem tinha o Espírito Santo no tempo de Lutero é quem tinha fé genuína na sua mensagem e deu a sua vida por ela. A mesma coisa em cada era da igreja. Nós prosseguiremos se Deus quiser. Esse assunto é muito importante. A evidência, a certeza absoluta de que realmente temos o Espírito Santo. Olha, Deus vos abençoe e vos guarde dentro desta certeza, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1 hora da tarde, teremos o trabalho com a mocidade,
às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, o profeta de Deus para esta era, nesta mensagem tremenda, muito tremenda, a expressão é esta mesmo. A estatura de um varão perfeito. Conta uma experiência de um jovem que um dia lhe perguntou: Irmão Brana, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Aquela mocinha. Então o profeta lhe disse: quanto pensas dela? Ele respondeu: ai, irmão, a amo tanto
Então, o que respondeu o profeta para ele? Pois se não podes viver sem ela, então casa-te. Porém, se te é possível viver só, então não te cases. Porém, se vais morrer sem ela, é mais conveniente que se case com ela. É melhor casar-te. Ele disse assim: eu estava procurando a dizer para aquele jovem isto: se tu a amas tanto. Agora, antes do matrimônio, tudo está bem. A atenção é, às vezes, exageradamente dedicada um ao outro. Mas depois que se casam, então vêm as provas e as lutas. Aqui no Brasil a gente costuma dizer, depois que come 1 quilo de sal juntos, né? Alguém diz: aquela moça, aquele rapaz é uma maravilha. Sempre dos outros, não é? Sempre diz: você deveria comer 1 quilo de sal com ela. 1 quilo de sal com ele. E depois vamos ver se você teria a mesma opinião, a mesma impressão dela. Exatamente. Outra expressão é aquela: quando abaixa a fervura do leite, aí é que vamos ver realmente qual é a quantidade de leite que existe de fato na vasilha. Então, as lutas da vida vêm mesmo. É quando tem que estar tão enamorados que se entendam. Ponderação do profeta desta era. Quando tu estás desgostoso com ela, ou ela contigo, ainda devem se entender. Aí agora é que vai realmente começar a mostrar a cor, o tipo de amor que os enlaçaram, que os prenderam um ao outro. Assim é com Cristo. Temos que estar tão enamorados dele, até o ponto que quando pedimos algo e ele não concede, isto não nos estorva de nenhuma maneira. E a única maneira de chegar a este lugar é chegando a ser participante de sua natureza divina. E logo entenderemos por que foi que ele não pôde conceder tal coisa que pedimos a ele. Ele sabe melhor. Nem tudo que pedimos a Deus significa que necessitamos. De fato, Deus sabe melhor. Ele sempre usou essa expressão para o seu filho Billy. Deus sabe melhor. Agora, essa compreensão mútua significa participar da natureza um do outro.
tornar-se participante da natureza um do outro, é o que é o real significado do verdadeiro casamento. Aí então, até as fraquezas se tornam em simpatia. A coisa é por aí. Assim é o cristão. Se ele tenta ser cristão e nunca se torna participante da natureza divina, ele vai ter que ter um evangelho de acordo com a sua natureza. Este é o grande mal da hora. Este é o grande mal dos sistemas. Quando o profeta fala dos sistemas, ele não fala das pessoas. Ele não está falando das pessoas, está falando dos sistemas. Porque eles são criados, segundo Timóteo capítulo 4, para oferecer um evangelho de acordo com a natureza daquela classe. Então, meu irmão, minha irmã, você encontra a igreja de todas as naturezas, doutrinas de todas as naturezas. Agora, como pode ser isso? Quantas naturezas tem o Espírito Santo? Ele tem múltiplas personalidades? Cristianismo é cristianismo, tanto aqui como lá do outro lado da terra. Costumes, culturas se divergem. Mas cristianismo é cristianismo. Existe o brasileiro temperamental. Existe o japonês temperamental. Existe o brasileiro temperante. Também tem o japonês que é temperante. Agora, São Pedro está afirmando assim: participantes da natureza divina, e o primeiro sintoma que você tem é que você tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós não nos esquecemos de que estamos vivendo uma dimensão humana, sujeita ao tempo, ao espaço, à matéria, à carne, ao sangue, que por sua vez não herdam o reino de Deus. Mas nós temos consciência. Temos escapado. É a expressão de São Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Vê um detalhe importante para ficar bem gravado. Que Pedro está se dirigindo à igreja. Isto é, ele está se dirigindo àqueles que estão em Cristo e têm sido exaltados sobre estas coisas. Não que eles mesmos se exaltaram, mas que Cristo os exaltou. Tirou desse limite baixo de concupiscência mundana, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso é que é ser exaltado, é subir. Por aí que começa o arrebatamento. Por isso é que nós afirmamos:
arrebatamento está em pleno acontecimento. O profeta dá um testemunho. Aliás, até já li esse testemunho na revista Seleções. Isso aconteceu foi com o irmão Branham. Há outros testemunhos da vida do ministério do irmão Branham na revista Seleções, como também na Time e outras revistas americanas. Então, essa senhora de cor, porque ele costumava tratar os irmãos, as pessoas negras, irmãos de cor. Ele, inclusive, que se diga de passagem, certa feita, lá nos Estados Unidos, quando o racismo estava operando mesmo, ele disse: o leite de uma mulher de cor cria, alimenta, salva a vida de um bebê de uma mulher branca. Ele disse: eu tenho meus melhores amigos entre as pessoas de cor. Não querendo fazer média. Alma é alma. E ela deixou esse testemunho tão bonito numa reunião do irmão Branham. Se você já leu isso nas Seleções, fique sabendo que aquele testemunho foi numa reunião do irmão Branham, do profeta desta era. Ela disse: eu posso testificar? Então ele disse: como não, minha irmã? Venha. Então, o que foi que ela testificou? Ela disse: eu quero testificar para a glória de Deus. Eu não sou o que eu devo ser, nem tampouco sou o que eu quero ser. Porém, uma coisa segura é que eu não sou o que eu era antes. Ah, mas o profeta gostou disso demais. Até a reportagem das Seleções gostou também. É curioso. É muito bom esse testemunho. Não sou o que eu devo ser. Aí então nunca nos deixa inchados, presunçosos, soberbos, jactanciosos, orgulhosos, egoístas. Não sou o que eu devo ser, nem tampouco sou o que eu quero ser de verdade. Porém, uma coisa segura é que eu não sou o que eu era antes. Agora, aí está um termômetro para a vida do crente. Para você que tem realmente se escapado da corrupção que há no mundo, pela concupiscência que há no mundo. O profeta acrescenta: ela havia sido tirada de algo. E aquilo lhe dava muito prazer, muita satisfação. Quando ela olhava para trás, ela podia ver que não estava mais onde ela estava antes. Assim conhecemos que temos passado da morte para a vida. Você sabe, sim.
O cristão que se torna participante da natureza divina não é o que ele quer ser, não é o que ele deve ser, mas ele não é mais o que era antes. E se ele tem passado da morte para a vida, ele sabe disto. Ninguém tem que dizer para ele que ele não passou, ou que ele passou, que ele tem o Espírito Santo, ou que ele não tem o Espírito Santo. Quem tem essa unção não tem que ser ensinado dessa forma, disse São João. Quando olhamos para trás e vemos de onde temos sido tirados, isso só pode causar uma grande gratidão, uma grande satisfação. Gente, nós viajamos muito, principalmente no estado de Goiás, antes que esse Goiás fosse descoberto. Antes que alguém no governo descobrisse Goiás para o Brasil. E estendeu asfaltos para todas as partes desse estado. Mas naquele tempo, antes disto, a gente atolava demais na estrada. Caminhões, carros. E tinha uns atoleiros famosos. E você que já passou por essa experiência, agora vai regozijar-se comigo. Está caindo a tarde. O sol está se encobrindo já. Quando você conseguiu sair daquele atoleiro onde você passou o dia todo pelejando. E lá de fora agora, você vê aquele atoleiro ficando para trás. Saí dele! Fui tirado! Alguém me ajudou! Saí! Consegui! Não vou passar a noite aqui! Muriçocas, fome. O homem atolado sofre. A mulher atolada neste mundo está sofrendo terrivelmente. É por isso que nós somos agradecidos. Por isso que São Paulo disse, sede agradecidos. É por isso que um dos segredos dos 7 trovões é regozijo na tribulação. É por isso que Davi falou com sua própria alma. Bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Lembra-te de onde Ele te tirou, da lama que Ele te arrancou. Lembra que alguém te ajudou. Lembra-te que um companheiro encostou ali o seu caminhão, o seu carro, amarrou a corda e ajudou você a sair do atoleiro. O que está fazendo esse programa há tanto tempo nessa nação é pedindo o seu dinheiro? Não. Aleluia! Havemos escapado da corrupção e da concupiscência do mundo. Havendo escapado da corrupção e da concupiscência do mundo, estamos num nível muito mais alto. Por isso, Jesus disse para João, que estava tão santo, tão separado na ilha de Patmos, suba cá, suba. Eu não falo mais com você embaixo. Eu te dei a corda,
Eu posso te levantar. Venha cá. Quero te falar aqui em cima de coisas profundas. Do arrebatamento da igreja. Do corpo celestial. Do corpo glorificado. Do corpo que não é mais sujeito à morte. Um dia ele nos tirará desse atoleiro humano, desse hospital para pestilentos. Aleluia! É para essa classe de pessoa que as cartas são escritas na Bíblia Sagrada. E por isso você foi ricamente abençoado, curado, libertado, agradecido agora. Juntamente com todos nós dizemos: aceita a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ao começar o teu labor, Jesus, sua mãe não levou, e seus irmãos
pregou e foi peregrino até o fim, e ele hoje está dentro de mim. Jesus não veio para morar em um palácio ou num pobre lar. Jesus desceu para morar em nosso fim, e ele hoje está dentro de mim. E ele hoje está dentro de mim.